tem gente aqui que você não conhece e as pessoas também ainda não o conhecem. Tá bom, querido, obrigado. Graça e paz aos irmãos, saudade de vocês, né? Faz tempo que a gente não aparece, tem sim rostinhos aí bem familiares, né? Outros novos, graças a Deus, né? Que tem sempre rosto novo também na igreja. Então, eu sou o Ricardo Mazzini, nós estivemos aqui com a minha família, com a Osimar, que está aqui, já se apresentou, né? Ficou em pé. Tem o meu filho, o Ricardo Júnior, fica em pé aí, filho, ele está com sua namorada, Jennifer, e o Rafael. Cadê o Rafael? Jenny, fica só em pé rapidinho, eu não vou passar vergonha sozinho. E o Rafael está lá na galeria, lá em cima. Isso, olha lá, o Rafael lá também. Obrigado, queridos, pode sentar, obrigado. Essa é a minha família, né, graças a Deus. Nós moramos aqui de 2012 até 2016, tá? E a gente pôde servir junto e louvar a Deus e aprender muito com essa igreja, com os pastores aqui, com o pastor Manuel, com todos vocês, né? Louvamos a Deus demais, assim, pela vida de todos vocês que marcaram a nossa vida, né, Uzi? Com certeza, estamos muito felizes aí, né, de estar aqui de volta, para a glória de Deus. Eu trabalho na Caixa Federal ainda, né, eu falo que eu sou velho para os meus filhos, mas para o INSS eu sou novo, né, ainda vou ter que trabalhar mais 6 anos, né, então, eu ainda estou lá, né, para servindo a Deus, né, você também, né? Mas vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus esteja dirigindo a vida dele nesta noite. Vamos estender uma das nossas mãos. Senhor amado, nós mais uma vez estamos na Tua presença, Santo, ó Deus, pedindo, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida do presbítero Ricardo Mazzini, que nos trará a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo, ó Pai, trazendo, Senhor, as Suas palavras na língua dele, para que, ó Pai, ele possa estar sendo instruído por Ti mesmo, Senhor. Senhor, abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos receber a Tua palavra e meditar nela. Abençoa, Senhor, todo o decorrer deste culto. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, querido. Amém. Amém. Nós também lá em Prudente, né? Graças a Deus, toda a família serve lá, a gente frequenta a Igreja Presbiteriana Central, né, é a igreja onde a Osimar, nós fomos batizados, eu já maiorzinho um pouco, né, com 16 anos, batizado e fiz profissão de fé, a Osi desde novinha, batizada de criança lá. E a gente está servindo lá, e eu também estou como presidente do Colégio Presbiteriano lá, né, esse é o quinto ano, né? Quinto ano lá como presidente do colégio. Para a glória de Deus, estamos indo para mais de 650 alunos lá no colégio. Fez 25 anos esse ano, completou 25 anos o Colégio Presbiteriano de Presidente Prudente, para a glória de Deus, e a gente está servindo lá. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias para poder meditar, compartilhar a palavra de Deus em 1 João, lá no finalzinho, né, um pouquinho antes aí do Apocalipse, de trás para frente fica melhor. João, capítulo 4. Nós faremos a leitura do 7 em diante. 1 João, capítulo 4. Amém. 1 João 4, do 7 até o 21, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito.
E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Verso 15 agora. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame ao seu irmão. Amém. Como já foi orado e pedido a unção do Espírito Santo sobre nós, assim seja, confirmamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, o tema mais óbvio e direto desse texto é Deus é amor, né? Tá até na minha Bíblia tá esse tema, né? Você sabe que o tema aqui é um acréscimo pedagógico para nós, não é palavra inspirada, né? Os versículos são, mas esses temas, subtemas, eles não são, no original não é dessa forma. E eu, tomando a liberdade aqui na preparação da mensagem, me lembrei de um poeta chamado Mário de Andrade, que em 1941 escreveu um livro, né, de poesias e tudo, e o livro chamado Amar, era intitulado Amar, Verbo Intransitivo. Não sei se alguém já estudou, já leu, mas é antigo, bem antigo, né, 1941. E esse livro contava, a história relata que esse livro contava a vida boêmia de São Paulo na década de 30, então é bem antigo isso daí, né? E o que era esse amar, verbo intransitivo? Por que ele deu esse título? Porque era o amor livre, onde já na vida boêmia era simplesmente amar. Agora, amar quem? Amar o quê? Era o amor a qualquer coisa, a qualquer custo, amor para satisfazer a si mesmo, né? E os verbos, né? Agora lá vem a aula de português agora aqui, né? E o que é transitivo e intransitivo? O verbo ele é transitivo quando ele tem o objeto do verbo. Exemplo, então, eu amo Osimar. Então, eu sou o sujeito, o verbo amar, e a quem eu amo, o objeto, a quem se destina minha esposa, Osimar. Então, ele transita entre o sujeito, né, e o objeto, ou destinado àquele amor, ponto. Então, esse é o verbo transitivo. Intransitivo, ele não especifica isso no texto. Tá? Então, lá no poema de Mário de Andrade, ele queria dizer do amor livre, do amor boêmio, do amor sem compromisso, né? No amor sem destinação específica. E o texto que a gente leu, e me veio isso à mente, por que é verbo transitivo? Porque nós vamos ver que aqui no texto especifica muito bem quem é o objeto do amor. Quem é o objeto, o destinatário do amor. Nós vamos rever isso aqui. Em primeiro lugar, a gente vê nesse texto que o verbo amar, ou o amor, é um mandamento, que está aí no versículo 7. Né? São palavras aqui de Deus para nós, né? E fala, onde o apóstolo João que escreve esse texto, ele fala, amado, amemo-nos uns aos outros. Já é uma ordem, né? É um mandamento. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e já indica de quem que vem o amor, que esse amor vem de Deus originalmente. O amor não se inicia em nós mesmos, pela nossa capacidade ou pela nossa bondade, mas esse amor vem de Deus, é originário de Deus. E o último versículo que nós lemos, olha lá os olhos no último versículo, fala, ora, temos da parte de Deus, esse o quê? Esse mandamento. Temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é explícito aqui o objetivo
e o objeto, né, do amor. A gente deve amar a Deus e amar também o nosso irmão. Até aí é muito tranquilo, muito fácil, né? Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é gerado por Deus, ele ama, porque Deus é o que o texto fala aqui? Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele ama, né, de livre e espontânea vontade. Ele não precisaria de nós. Deus precisaria de nós, gente? Deus precisa da terra, Deus precisa das pessoas. Deus não precisa, Ele é soberano, Ele tem o universo todo a seu dispor, e além disso que a gente nem imagina. Mas Ele, no seu infinito amor, decidiu nos criar, e não só nos criar, nos amar, a fazer algo por nós, a ter a iniciativa de fazer algo por nós, algo infinitamente maior do que a gente pensa ou imagina, né? Então, amar é repetidas vezes dito aqui no texto. Ele é um presente de Deus, porque vem dele para nós, e ele reparte, peça para que a gente reparta também esse presente. Aí o versículo 7, voltando aí para os olhos, diz assim: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Se você é nascido de Deus, se você é filho de Deus, né, gerado espiritualmente pelo novo nascimento, você é filho de Deus, nascido de Deus, você conhece a Ele, você conhece seu Pai, e você logo, por consequência, você sente esse amor que transborda no seu coração. Amém, queridos? É amém? Amém. Está meio tímido, mas tudo bem, pode dar amém. Pastor Manuel, pode deixar dar amém? Pode aí, ó, pode dar amém. Queridos, esse amor deve transbordar do nosso coração. Muito bem. Aí Jesus, nós vimos, e eu ouvindo esses podcasts da vida, né, essas coisas da internet, eu vi, está muito na moda debates, né? Você pega lá 2 pastores, de outra denominação, 2 pastores evangélicos, 2 padres, você pega, ou um pastor, e no meio de 30 ateus, né? Já viram esses debates na internet? Já, né? Todo mundo já viu. Aí eu assisti num que eram 2 rabinos e 2 pastores. E depois de ali um longo tempo de discussão e de trocando a ideia, porque rabinos judeus, né, eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como o Messias, né, eles acham que Jesus foi um judeu que traiu o judaísmo, né, para eles Jesus traiu o judaísmo, e ele não ressuscitou, não é real essa história para eles. Então eles não acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é uma pena, né? Mas aí um rabino fez a seguinte pergunta: vocês cristãos falam muito no amor de Deus, né? Jesus salva, mas isso aí para mim são só palavras, isso aí são só palavras. Que diferença que Jesus faz na vida da menina que está passando lá na praça agora, do rapaz que está passando lá na praça agora? Que diferença que esse Jesus faz? Né? E eu vendo os pastores, e pastores bons, que têm um conhecimento assim, profundo da Bíblia, né? A parte teológica muito profunda. Só que eu comecei, e já era gravado, né, irmão? Já estava gravado, já era repetição, estava vendo no YouTube. E aí, irmãos, eu orando, eu falei: Deus, fala para esse pastor falar a prática, porque eles só ficam muito na teoria, sabe? Às vezes fica muito teórico, é um evangelho teórico. Falei: cadê a prática? Aí eles queriam explicar, justificar, tal. Irmãos, o amor de Deus, que Deus quer falar com a gente essa noite, e assim Deus tocou primeiro no meu coração, é que o amor dele é prático, o amor dele é ação, é atitude, é envolvimento, é relacionamento. Se a gente quer conhecer a Deus, e a Bíblia fala que a gente conhece a Deus, a gente tem que conhecer o nosso Pai e agir como Ele age. Irmãos, quem na Bíblia, você pode aí puxar na sua memória, quais foram parábolas ou histórias que Jesus contou que fala do amor de Deus? Você se recorda aí? Tem várias, né? Filho pródigo, não é? Uma, por exemplo. Filho pródigo é uma parábola, né? Onde Jesus mostra ali o amor paterno, o amor do pai para com o filho, que se arrepende e volta. Qual outra, por exemplo? Vamos lá. Vocês pode falar isso, que não tem problema não. Oi? A ovelha perdida, muito bem lembrado. Tá? E
Aí agora, sem ser parábola, nós temos também histórias ou ações que mostraram o amor de Jesus diretamente. Eu me lembro da mulher pecadora lá, da mulher adúltera. Queriam apedrejar a mulher, né? E Jesus vai lá e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quais semelhanças tem nessas parábolas, nessas histórias? O que há de comum nisso aí? Há de comum, queridos, que houve ação. Na parábola do filho pródigo, o pai era um homem de alta patente, um homem rico, um homem que tinha posses. E quem conhece a história sabe, quando ele vê o filho de longe, vamos supor que fosse nos dias de hoje, um grande empresário, um homem conhecido, ele lá de terno, gravata, saiu correndo, no meio da Avenida Paulista, atravessando, porque viu o filho voltando lá do outro lado. Um homem chique, elegante, não faz isso. E naquele tempo, um homem importante também não faria isso. Mas ele toma uma atitude. Qual é essa atitude? De amor, de correr, de ir. Isso tem um significado de: não importo da minha situação, não me importo com o meu status, eu estou recuperando meu filho que eu amo. É mais importante do que status. Estão entendendo, irmãos? O amor é mais importante do que status. O amor é mais importante do que aparência. O amor, Jesus, em outra passagem, Jesus faz o que nos discípulos? Ele não lava os pés dos discípulos? Não é o mestre? Ele não é o Senhor mestre? Ele tinha que lavar o pé dos discípulos? Claro que não. Ali era uma função de um servo da casa. Mas Jesus toma atitude. Ele age. Ele sai da mesmice e muitas vezes Jesus fez isso. Saiu do ordinário para o extraordinário. Ele sai do comum para chocar às vezes até as pessoas, mostrar que não é a vida cristã, não é teoria, não é precisa da teoria, como todo estudo, uma faculdade, você tem que estudar a teoria, mas você precisa da prática, e a vida cristã precisa dessa prática. E Jesus ensinou várias coisas, na prática, meus irmãos, Ele ensinou para nós na prática. A história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, como não foi, né, não demonstrou ali o amor de uma pessoa totalmente improvável, que era o samaritano, tido como cachorro, pior espécie possível. Eu tentei até pensar em algo hoje em dia para exemplificar isso, mas no Brasil é difícil, a gente fala, tem preconceito, sim, mas eu acho que é mais comparável hoje, você pegar lá, continua sendo, né, judeu e o pessoal, e os adversários deles lá, né, o Islã, sei lá quem, porque nós aqui, assim, a gente tem uma birrinha de argentino, né, mas são irmãos, né, irmãos, a gente só tem birrinha ali no futebol, mas a gente não deseja mal eles, não trata eles com discriminação, pelo contrário, eles são muito bem recebidos quando vêm no Brasil, então é até difícil, mas lá, o samaritano, a pessoa caída, doente, um judeu, né, machucado, ferido, assaltado, passa lá o padre, o pastor, o presidente de não sei quem, ninguém olhou daquela alma, mas aí passa a pessoa mais coitada, improvável, nem era coitada, era bem de vida, mais improvável, que todo mundo odiava, e foi esse que tomou atitude. Olha o ensinamento de Jesus: amor é prática, amor é ação, amor é atitude, né? E o verbo amar, meus queridos, o verbo amar, por que assim, leiam e releiam em casa, e aqui o texto que nós lemos, do 7 até o 21, tem hora que ele tem até repetições propositais, né? E ele tem uma parte dessa mensagem que nós lemos, que eu quero deixar aqui bem claro e importante, sobre o amor, está no versículo 18, e vamos agora passar dessa parte prática e ver uma outra questão importante do amor. Nós vimos que o amor ele é prático, e agora nós vamos ver que o amor ele é antídoto para um problema muito grave hoje em dia. Diz assim o versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, o que o texto quer dizer no original aqui, que quando ele diz lança fora,
Na guerra existem as bazucas, né? Aquelas armas grandes, né? Que você põe vou falar bala, munição, é desse tamanho. Você põe e dá aquele tiro longe, né? Aquela bazuca que atira uma bomba lá longe. O amor, ele lança, como essa bazuca, ele lança fora o medo. Ele tem essa capacidade. O amor, ele joga bem para longe de você o medo. Mas como assim que o amor lança fora o medo? Presbítero Ricardo, eu tenho medo, sim, eu sou falho, eu tenho medo porque às vezes a gente está com problema financeiro, estou com problema de saúde, eu estou com problema com filhos, eu estou com problema no meu serviço, e eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho temor, aí nisso gerou uma ansiedade, eu estou ansioso, né? Quem nunca passou aqui por ansiedade, né? Algum tipo de ansiedade? Todos nós somos falhos e a gente fica ansioso às vezes. Mas o que Deus quer nos ensinar, meus irmãos, é que quando você descansa nele, ele lança fora esse medo. Como? Primeiro a gente tem que entender que o medo ele é derivado. O que significa derivado? O queijo é derivado do quê? Do leite, certo? O queijo, coalhada, é derivado, vem dele. Então, uma coisa, a ansiedade, meus irmãos, ela é derivada do medo. Vocês sabiam disso? A ansiedade, por quê? A ansiedade é o medo do que vai me acontecer amanhã. Está certo ou não? Eu já estou preocupado, ansiedade não é isso? Estou preocupado com uma coisa que vai acontecer daqui 10 minutos, meia hora, amanhã, semana que vem, mês que vem. Eu já estou preocupado, minha cabeça já está naquilo. E aí, irmãos, existe uma filosofia nordestina, uma frase que eu gosto, a Ose já até sabe, né, Ose? Tem uma frase, não está na Bíblia não, tá? É uma frase nordestina que diz o seguinte, ó: se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Entendeu? Gente, se aveste não fica traduzindo, não fica preocupado. Eles falam, não se aperreie, né? A nordestina fala, não se aperreie não, porque amanhã pode acontecer tudo ou nada. Nada disso que você está ansioso, nervoso, preocupado, pode acontecer. Às vezes nem vai acontecer. E você está nervoso, ansioso, preocupado. Sabe o que a gente faz quando então estiver assim? Quando você estiver com medo, para e lembra quem é seu pai. Aí isso aí se chama assim, e chame a sua identidade. Sabe o que é identidade? Vocês já viram quando assim, ó, aquela velha história de dar carteirada, né? Às vezes tem um juiz importante aí na cidade, aí ele passa a gente fala juiz, uma autoridade, né? Passa e está tendo a polícia ali e tal, ele está sem cinto, alguma coisa assim, aí ele tira a identidade dele e dá aquela carteirada, né? Mostra a carteira dele assim, ó, você sabe o que você está falando? Sou fulano de tal, tome. Aí a polícia que é honesta, tudo fala, tá bom, eu sou policial tal, a multa é tal, tome. Se for um policial, né, sério, faz isso. Agora, esse é tal da carteirada, é mostrar a identidade. Sabe por que eu estou fazendo essa brincadeira? Mas para você se lembrar, puxa a sua identidade, que é essa aqui, e lembre-se de quem é seu pai, que é Deus. Então, se você está ansioso, nervoso, fala, opa, espera aí, eu vou pedir socorro para o meu pai, eu vou pôr na mão dele, e eu vou descansar nele. E aí tem um texto, né, irmãos, que a Bíblia fala assim, aí o que acontece? Quando a gente busca Deus, ora, pede perdão, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o seu coração. E depois, essa paz te dá tranquilidade. Amém, queridos? Essa paz, quando você estiver ansioso, nervoso, lembre que isso aí é fruto do medo. Fala, eu estou ansioso, por que eu estou com medo? Eu estou com medo do quê? Do que eu estou com medo? E aí você vai para e pensar, opa, vou chamar meu pai aqui. Pai, eu estou lançando sobre o Senhor esse problema, assim, assim, assim. E eu quero que toda a paz do Senhor tranquilize o meu coração, em nome de Jesus. E Ele vai tranquilizar, irmãos. Essa é a diferença lá do rabino, quando fez a pergunta, o que Jesus faz na vida da pessoa, o que Deus faz, esse negócio que, Jesus salva, é fácil falar Jesus salva, é fácil mesmo falar Jesus te salva, Jesus te ama, se Ele não fizer diferença. Eu era um menino comum,
normal, com uma família boa, um pai bom, meu pai não bebia, meu pai não fumava, não tinha vício, uma mãe maravilhosa também, um pai maravilhoso, uma família boa, meu pai tinha um bom emprego, não tinha problema nenhum. E Jesus entrou na minha vida. O que eu já contei esse testemunho aqui para vocês, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de comer manga com leite e morrer, eu tinha medo de, sei lá, ter dor de barriga e morrer, eu era um menino medroso, barbaridade. Deus tirou esse medo do meu coração no dia que eu conheci Jesus Cristo, quando eu soube que se eu morresse, para onde eu ia? Esse medo acabou, entende, irmãos? Esse medo acabou. Então não era uma pessoa que estava no fundo do poço. Deus faz milagres, tira a pessoa do fundo do poço, a pessoa que está na droga, no vício. Essa é a diferença que Jesus faz. Na minha vida e na vida de qualquer um. Pode ser uma pessoa comum que está ali sem problemas, e pode ser uma pessoa cheia de problemas, de vício, de prostituição, de erro, e uma pessoa comum, que é um simples pecador como eu sou. E Jesus muda a vida dessa pessoa. Amém, queridos? Jesus muda, é isso que a gente tem que responder, sair só da teoria. Falou, se você crer e aceitar Jesus, Jesus vai mudar, sabe? Porque tem pessoas que têm a vida mais linda e perfeita do mundo, e são vazias, e não sabem o sentido da vida. Para que eu estou aqui? Para viver, para trabalhar, Você está aqui porque Deus te ama, você está aqui porque Deus tem um propósito, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós estamos aqui nesse mundo aqui só realmente como passageiros, peregrinos nós somos, e peregrinos que receberam o amor de Deus infinito, e que Ele ensina para a gente nessa palavra maravilhosa, que a gente deve amar as pessoas, amemo-nos uns aos outros, e para finalizar, irmãos, no versículo 19, olha, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele colocou essa semente do amor no nosso coração. Você entende isso? No mundo hoje também, e na conversa lá com os rabinos, eu vejo que, eu estava falando isso em casa hoje, né, com a Jenny, na hora do almoço com meus filhos, com o Osimar. A maioria, se não todas as outras religiões, que não o cristianismo, e às vezes até dentro do próprio cristianismo, existe uma religião da meritocracia. Isso eu escuto muito essa palavra no meu serviço, né? Você é promovido se tiver mérito, merecimento, você faz as coisas boas, você trabalha bem, bate meta, parabéns, você recebeu lá, atingiu as metas, você é promovido. Ok, você ganha um bônus, ok. Perdão. E na vida espiritual, muitas religiões e igrejas, eles acreditam que a salvação é pelo mérito. Ismael, eu perguntei para uma menina cristã, de igreja evangélica, perguntei para ela, falando sobre salvação, e eu falei assim, quem é o autor da sua salvação? Ela falou, eu. Falei, misericórdia, o que essas pessoas estão fazendo na igreja? Gente, é a igreja conhecida por aí, porque elas acham que elas têm que merecer a salvação, fazer o bem, agir bem, eu tenho que ser certo, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser santo, eu tenho, para merecer, porque eu quero merecer, merecimento, é meritocracia, né? E outras religiões acham aí que se você jogar um carro com uma bomba, você se matar lá, você vai para o céu e ficar com 20 virgens lá no céu, coisas desse tipo, esses absurdos, né? E acha que é meritocracia, então eu vou me fazer penitência, eu vou andar 10 quilômetros de joelho, porque aí eu vou ter algum mérito nisso, aí eu vou ter no mérito, merecimento, eu vou receber alguma coisa de Deus boa, talvez a salvação, mas não é. Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não é por mérito, é porque Ele nos amou primeiro. E aí eu faço, vocês fazem, nós fazemos, a igreja faz o bem, a bondade, o amor, porque é consequência. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e a gente faz em função disso. Por amor, por bondade, por obediência. Por isso que a gente deve amar o próximo. Não é porque a gente vai amar o próximo para receber algo. Entendemos isso, né, irmãos? Não é porque Ele nos amou primeiro. Se Ele me amou e eu recebi esse amor, eu tenho amor para transbordar e dar. Amém, queridos?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sabe, e não existe maior mandamento que esse. Perguntaram para Jesus, mestre, qual o maior mandamento? E ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, com toda a tua força e teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, então o que Deus tem me incomodado muito nesses últimos tempos? A gente tem ficado muitas vezes no celular, na TV, nos nossos afazeres, e às vezes a gente não faz uma visita para uma pessoa que está no hospital, a gente não visita aquela pessoa que acabou de ganhar um neném, que são datas tão importantes na vida de pessoa. Eu falo sempre, né? Nascimento e morte. Morreu um parente querido, irmão. Se você não passou por isso, como é assim, acolhedor, como a gente vê quando uma pessoa vem. Porque, gente, eu acho que ninguém aqui gosta de ir em velório, não é possível. Eu tenho até medo de fazer pergunta. Alguém gosta de ir em velório? Alguém levantar a mão. Então, não estou perguntando, tá? Não vou perguntar. Mas eu acho que ninguém gosta de ir em velório. E fazer visita no hospital também não é uma coisa gostosa assim, né? Nós vamos por amor daquela pessoa que está ali, né? Mas, irmão, para um pouquinho do celular, para um pouquinho da sua novela, ou sei lá o quê, aquela coisa que está te tomando tanto tempo, e você poderia estar demonstrando o amor. Amor em ação. O amor que tem o sujeito, por isso que ele é transitivo. Eu amo aquele irmão. Eu amo a Deus, logo eu amo meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu vou visitá-lo, eu vou orar por ele. E a gente consegue fazer isso com todo mundo, gente? Não. Mas eu consigo fazer com uma pessoa por semana. Eu consigo fazer com aquele irmãozinho que eu percebi que não veio no culto. Irmãos, como é gostoso você ligar para alguém assim, ó, ô Ricardo, eu percebi que você não estava no culto hoje, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Não como cobrança, mas como preocupação. Aconteceu alguma coisa, você está bem? Senti sua falta lá no culto. Você está precisando de alguma coisa? Isso é amor. Amém, igreja? É isso que Deus nos chama. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Que o amor de Cristo transborde cada vez mais no coração dessa igreja amada, que a gente possa vir mais aqui, né, Ose? A gente fica triste, que acaba se envolvendo com tantos ministérios. Quando sou eu, é a Ose ou é os meninos, graças a Deus estão todos envolvidos, né? Mas a gente ama vocês estão sempre no nosso coração. Aprendemos muito aqui, eu repito, com a vida de cada um, com esses irmãos queridos aí, e que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus,